Olá, boa noite. A partir de agora, você confere as principais notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Micro-ônibus do transporte coletivo da capital bate em muro de residência e deixa motorista ferido. A casa foi atingida e um carro também ficou danificado. Servidores do sistema prisional e socioeducativo do estado entram em greve, mas o governo garante que o movimento não atinge os agentes de segurança penitenciários. Em Passos, no sul do estado, 6 detentos fugiram de um presídio no fim de semana e a polícia ainda procura pelos foragidos. Empresário é executado com mais de 50 tiros de fuzil quando saía de casa para ir ao trabalho. E as chuvas que alagaram a capital no sábado causaram prejuízos. Pistas da Cristiano Machado foram interditadas e foi enterrado hoje um idoso que perdeu a vida depois de ser soterrado durante o temporal. No futebol, a gente fala da rodada do fim de semana. O Cruzeiro goleia o Boa Esporte e o Atlético fica apenas no empate com o Tupi. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um motorista de um micro-ônibus do transporte coletivo aqui da capital ficou ferido e foi socorrido para o hospital de pronto-socorro João 23, depois de perder o controle da direção e bater o veículo no muro de uma residência na região de Venda Nova. A casa foi atingida e um carro que estava na garagem ficou danificado. O acidente aconteceu por volta das 4h30 da manhã na rua Santa Rita do Itueto, bairro Jardim Leblon, em Venda Nova. O ônibus suplementar da linha 55, que faz o trajeto bairro Santa Amélia, Planalto, Minas Shopping, derrubou o muro desta casa e invadiu a varanda e parte da garagem, atingindo com estilhaços o carro da proprietária do imóvel. A gente levantou assustado, minha menina abriu a janela e pediu socorro, né? Gritou ali, aí minha irmã saiu, todo mundo, de repente chegou um monte de gente. E a tremedeira até conseguir abrir a porta. E a gente fica apavorada, né? Sem entender o que está acontecendo. O barulho do impacto acordou a vizinhança. Estava dormindo e escutei o barulho. Eu saí, quando eu saí já tinha muita gente aqui na porta. Eu sabia que era uma batida, mas não sabia de quê, sabe? De acordo com moradores que tiveram contato com o motorista, ele relatou que o veículo perdeu o freio quando descia a rua. Com apenas escoriações, o condutor foi encaminhado ao Hospital João 23. Ele, engraçado, ele não estava desmaiado, não. Ele estava até atordoado. Na hora do acidente, apenas mãe e filha estavam dentro do imóvel e ninguém se feriu. A família ficou aguardando a chegada da Defesa Civil para a retirada do veículo e para voltar para casa com segurança. Porque aí você viu ali, né? Estragou, derrubou tudo. Então, qualquer coisinha pode cair, né? E machucar alguém, né? Um protesto hoje em frente à penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, marcou o início da greve estadual dos servidores do sistema prisional e socioeducativo salarial e uma ajuda de custo do governo. Em protesto, os servidores fecharam 2 pistas da rodovia LMG 806 em frente ao presídio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves. A gente não tem médico, a nossa situação está precária no sentido de poucos funcionários. Uma Dutra, por exemplo, está com 2.300, 2.100 presos. A gente tem 7 assistentes sociais só. É muito pouco, a gente não consegue atender todos os presos do jeito que a gente gostaria que atendesse. A ressocialização ela acaba não acontecendo por conta da precariedade do Estado. Cerca de 4.000 servidores públicos estaduais que atuam no setor técnico-administrativo do sistema prisional e socioeducativo de Minas Gerais iniciaram uma greve por tempo indeterminado na manhã desta segunda-feira. A adesão da categoria é de 90%. Nós estamos reivindicando melhorias no trabalho, nós estamos reivindicando a efetivação, a convocação dos concursados do edital 2013 para assumir os cargos, né? E nós estamos reivindicando outras melhorias também, né? Que é auxílio alimentação, que é auxílio uniforme, porque nós temos que trabalhar com nossa própria roupa, porque nós não temos direito ao auxílio fardamento. A categoria exige o cumprimento de um acordo firmado entre os profissionais e o executivo no ano de 2015 em relação à equiparação do vencimento base dos trabalhadores com o de áreas da segurança pública do Estado, como os servidores administrativos da Polícia Militar. Os protestos aconteceram em várias unidades prisionais do Estado.
Claro que nós fomos ouvir respostas e, por meio de nota, a Assessoria de Relações Sindicais da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão disse que se reuniu com os representantes dos servidores administrativos do sistema prisional, dando continuidade à negociação com a categoria. Diz também que, em relação à ajuda de custo pleitada pela categoria, a situação econômica e financeira em que o Estado se encontra impede que o benefício seja concedido neste momento. Propôs ainda que as negociações sejam retomadas a partir do mês de abril e destacou que o movimento é apenas dos funcionários administrativos e não atinge os agentes de segurança penitenciários. 6 detentos fugiram do presídio de Passos no último sábado. De acordo com a Polícia Militar, a fuga ocorreu durante a noite. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Silveira, que fala ao vivo da nossa redação. Marcelo, boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite para todo mundo. Olha, a Polícia Militar informou que um destes 6 presos que você disse foi recapturado no fim da tarde do domingo. A Secretaria de Administração Prisional afirma que os detentos teriam escapado por um buraco feito na parede da cela e que eles teriam tido acesso à área do almoxerifado da penitenciária. Por uma janela, eles foram para o lado de fora do pavilhão e aí sim, usando uma corda feita de lençóis, eles tiveram acesso ao muro e fugiram da unidade. A SEAP também informou que um procedimento interno deverá ser instaurado para apurar as responsabilidades por lá, Igor. Pois é, Marcelo, comentávamos hoje no Brasil Urgente que não é a primeira vez que isso acontece no ano, está na hora já de ter uma atenção especial. Mas o Marcelo continua aqui com a gente, que ele tem outra informação, que é sobre a tentativa de explosão a caixas eletrônicos na cidade de Setubinha. Marcelo, dessa vez, parece que os policiais conseguiram, não deixaram os bandidos agirem, né? É verdade. Acabou de uma forma trágica lá para a bandidagem, um fim não muito feliz para eles. Os 3 bandidos estavam se preparando para explodir o caixa de um banco lá da cidade quando foram abordados pela PM. A Polícia Militar tentou impedir essa ação e foi recebida a tiros. Houve uma troca de tiros, os bandidos foram baleados e os feridos foram levados para o hospital de Malacacheta. 2 criminosos não resistiram e acabaram morrendo. Com os bandidos foram encontrados muitos explosivos e 2 armas 9mm. Segundo a polícia, a quadrilha também agia em cidades da região central do estado e também do Vale do Mucuri. Igor. Tá certo, Marcelo. Muito obrigado pelas suas informações. E um motorista foi socorrido na tarde desta segunda-feira para o Hospital João 23. O socorro aconteceu depois que o homem perdeu o controle do veículo e bateu na haste de um radar fixo no anel rodoviário, na região nordeste de BH, no sentido Belo Horizonte-Vitória. Você é de casa, está acompanhando na tela as fotos desse acidente. O equipamento caiu na pista e deixou o trânsito lento na região. Segundo o Corpo de Bombeiros, no acidente, o homem teve a orelha rasgada. E a Polícia Militar procura os suspeitos de executar um empresário na manhã de hoje, no bairro Santa Cruz, região nordeste de Belo Horizonte, com mais de 50 tiros de fuzil. O homem foi assassinado quando saía de casa e ia para o trabalho. O crime aconteceu às 8h30 da manhã no bairro Santa Cruz, região nordeste de Belo Horizonte. Segundo a polícia, o empresário Adriano Costa Vale, de 37 anos, foi assassinado quando saía da garagem da casa dele, surpreendido por 4 indivíduos em outro veículo. Um veículo de cor branca, parece que é um EcoSport, com 3 ou 4 elementos fortemente armados, fecharam o carro desse cidadão aí e realizaram vários disparos. Fuzil, .40, 380 e 9mm. De acordo com investigadores da Polícia Civil, um criminoso conhecido como Totó, condenado a 30 anos de prisão, foi posto em liberdade pela Justiça e estaria acertando as contas com seus desafetos. A polícia informou também que a vítima havia sido jurada de morte. O carro em que Adriano Costa estava é blindado e vários tiros não atravessaram a proteção. Segundo as investigações preliminares, foram mais de 30 disparos de calibre 7,62, .40, 380 e 9mm. Apenas os tiros de fuzil acertaram a vítima e uma segunda pessoa, que foi atingida de raspão no banco de trás. A avó dele, uma senhora de 83 anos, estava dentro do veículo e ela... Graças a Deus, ela teve só estilhaços aí que
pequenos ferimentos aí. Ela foi socorrida aí e está bem, parece até em casa já. A Polícia Civil continuará investigando o caso e o laudo da perícia sairá depois de 30 dias. Vamos fazer vários levantamentos aí junto com a Polícia Civil para chegar até a real motivação aí. As polícias civil e militar do estado, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, realizaram uma operação na divisa de Minas com o Rio de Janeiro para reforçar a fiscalização nas principais vias de acesso entre os estados. De acordo com a Polícia Civil, outras ações como o Blitz e operações do Serviço de Inteligência da região serão intensificadas. Cerca de 300 agentes participam da operação, que teve início na última sexta-feira, com receio de fuga de criminosos cariocas para Minas Gerais, depois da intervenção federal na segurança do estado vizinho. 2 faixas da Avenida Cristiano Machado foram interditadas depois da forte chuva que atingiu a cidade na tarde de sábado. Por causa da água, parte da pista afundou e vai passar por reparos no asfalto. A interdição ocorre no cruzamento com a rua Pimenta da Veiga, no bairro Cidade Nova, no sentido bairro. Já no sentido centro, também houve abatimento no asfalto, próximo à entrada para o viaduto, que dá acesso à Avenida José Cândido da Silveira. As interdições devem permanecer até o fim das obras. 2 pontos de ônibus também foram desativados, o da Avenida Cristiano Machado, no número 2368 e do número 2450. As linhas, preste atenção, 8102 e 8150 terão um próximo ponto de parada na rua Cardeal Stepinac, número 22. As linhas 1505, 9503, 1505R, 3503, 8106, 2807, 3502, 8207, 3502, 8501 e 9550 tiveram um ponto de embarque e desembarque alterado para a Avenida Cristiano Machado, número 2574. O domingo, depois da chuva, foi de limpeza em vários pontos da cidade. Ruas e avenidas ficaram tomadas pela sujeira trazida pelas enxurradas. E comerciantes contabilizaram os prejuízos. Um dia depois da tempestade, equipes da limpeza urbana recolheram entulhos em vários pontos da capital mineira. Os moradores também tiveram que lidar com a sujeira deixada pela enxurrada. A Defesa Civil interditou esta casa na região noroeste depois que um muro caiu e matou um idoso de 73 anos. Da tarde de sábado até a manhã do domingo, a Defesa Civil de Belo Horizonte recebeu 76 ocorrências relacionadas à chuva. Um dos pontos mais críticos aqui da capital foi esse onde nós estamos, a Avenida Bernardo Vasconcelos. Por aqui, o córrego Cachoeirinha transbordou, causando muitos prejuízos. Na hora da chuva, muitos motoristas buscaram abrigo no posto de gasolina. Em um dos principais corredores viários da cidade, ônibus e carros ficaram ilhados. Alguns foram arrastados pela correnteza. Nesta foto, publicada na internet, é possível ver como ficaram os carros depois da tempestade. Em Betim, na região metropolitana, o rio também transbordou. A Defesa Civil mantém o alerta de novos temporais para a capital e cidades da região até esta segunda-feira. E foi velado hoje, no Cemitério da Paz, na região noroeste da capital, o corpo de Hélio de Oliveira Lopes, de 73 anos de idade. O idoso faleceu depois de ser soterrado dentro da casa onde morava, no bairro Coqueiros, também na região noroeste, durante o temporal da tarde do último sábado. 2 adolescentes enteadas do idoso também ficaram feridas no acidente. Ontem, o imóvel foi vistoriado pela Defesa Civil Municipal e 2 residências no mesmo lote foram interditadas. No sábado e no domingo, a Defesa Civil registrou 76 ocorrências relacionadas à chuva. A região mais afetada foi a norte, com 25 casos, seguido da leste com 20 e Pampulha com 13. Entre essas ocorrências estão casos de alagamento, enchentes e inundações. A bandeira tarifária das contas de energia vai continuar verde no mês de março. As chuvas no início do ano contribuíram para aumentar o nível dos reservatórios. O consumo de energia elétrica neste hostel é alto. São 6 quartos coletivos, vários chuveiros e a máquina de lavar funciona todos os dias. O gasto com luz chega a quase R$1.000 por mês. A notícia de que em março a conta continua na bandeira verde, sem custo extra para o consumidor, veio em boa hora.
O estabelecimento ficou lotado no carnaval e a conta deve chegar a cerca de R$2.000. Se a gente pensa no período isolado de um mês, não faz tanta diferença, R$100. Mas você pensa em 12 meses, são mais de R$1.000. Eu posso pensar numa pintura para o rosto inteiro. Já são 2 meses seguidos sem cobrança de taxa extra na conta de luz. Sinal de recuperação dos reservatórios nas principais hidrelétricas do país por causa da chuva. Mas apesar da boa notícia, é preciso continuar economizando e evitando desperdício. O melhor que a gente pode fazer é sempre ter uma postura de consumo consciente, tá? Isso é bom para nosso bolso, isso é bom para o meio ambiente, isso é bom para a sociedade como um todo. O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada. Quando o nível dos reservatórios cai, é necessário usar as termoelétricas. Nos últimos 2 meses de 2017, houve cobrança extra. Em novembro, a bandeira ficou vermelha no patamar 2, a mais alta na escala criada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Na época, a cobrança para cada 100 kWh consumidos foi de R$ 5,00. Nada de luz acesa durante o dia na casa de Lucimar. Lavar roupa só uma vez por semana. Quando o filho Matheus vai tomar banho e passa de 5 minutos, ela logo aparece. Matheus, meu filho, tempo no chuveiro. A conta de luz supera R$ 200 por mês. Em dezembro, por causa da bandeira vermelha, a fatura subiu mais de R$ 15. Por isso, não adianta ficar livre da taxa extra e desperdiçar no dia a dia. No começo, tudo parece um pouco difícil, mas quando entra na rotina, torna-se mais fácil e melhor para todos. Estão abertas até o dia 11 de março as inscrições para o processo seletivo público para agente comunitário de saúde de Contagem, região metropolitana aqui de Belo Horizonte. São ofertadas 41 vagas para a composição do quadro de reserva para contratações referentes ao cargo público. A prova será realizada no dia 25 de março. Para inscrições e informações, o candidato, você aí de casa, deve acessar o site contagem.mg.gov.br. E veja a seguir, a prévia da inflação oficial em fevereiro foi a menor para o mês em 18 anos, segundo o IBGE. Um dos destaques positivos da pesquisa foi o custo da alimentação. Um homem suspeito de tráfico interestadual de drogas foi preso hoje no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Segundo a Polícia Federal, o suspeito carregava 10 quilos de uma substância semelhante ao skunk, transportada dentro de uma mala. O homem havia embarcado em Porto Velho com destino a João Pessoa, na Paraíba, e foi preso durante a conexão em Confins. O jovem foi conduzido à penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH, onde permanece à disposição da Justiça Federal. Se for condenado, pode cumprir até 25 anos de prisão. A prévia da inflação oficial em fevereiro foi a menor para o mês em 18 anos, segundo o IBGE. Na avaliação de economistas, isso pode abrir espaço para uma nova redução dos juros pelo Banco Central. A alimentação, que consome a maior parte do orçamento das famílias, subiu muito pouco, mas na prática, para o consumidor continuar driblando os preços altos nos supermercados. Não é que os preços andam estacionados por aqui. Alguns alimentos até que ficaram bem mais caros. Caso do tomate, que vira e mexe dá dor de cabeça para a dona de casa, e da cenoura este mês. Mas foram compensados pela batata, que subiu muito em janeiro e agora está mais barata. E também das carnes, item importante na mesa de muita gente. E o consumidor já sabe o que fazer para driblar esse sobe e desce. Procura o supermercado ofertas, né, o mais barato. Substitui a batatinha por uma batata doce, dependendo do preço. Na média, a alimentação, que consome a maior parte do orçamento, subiu muito pouco e aliviou o peso dos reajustes das mensalidades escolares comuns nesta época do ano e também dos combustíveis. Com isso, a prévia da inflação oficial teve a menor taxa para fevereiro em 18 anos. Em 12 meses, ela está abaixo do piso da meta do governo para este ano, que é de 3%. O IPCA 15 ganhou importância na avaliação de analistas depois que o Comitê de Política Monetária abriu a possibilidade de uma nova redução da taxa básica de juros na reunião em março, caso a inflação esteja sob controle. O corte de 0,25 ponto percentual colocaria a Selic em um novo piso recorde de 6,5% ao ano.
favorece a confiança do empresário na medida em que ele consegue ter maior previsibilidade, né? Tanto para adquirir crédito ou para fazer algum investimento. Juros mais baixos significam uma injeção de ânimo na economia. O índice de confiança da indústria, por exemplo, está num dos níveis mais altos em 7 anos no termômetro da CNI, que representa as fábricas brasileiras. Pela primeira vez em quase 4 anos, a sondagem da Confederação mostrou que o setor espera aumentar o nível de emprego nos próximos 6 meses. Esta empresa, que produz protetores contra descargas elétricas, está neste time. Em abril, vai ser aberto um novo turno de trabalho. Mais de 50 funcionários virão para ajudar a aumentar a produção em cerca de 60%. Na última turma de contratados estava a Tatiane. Além do salário, tem vários benefícios, como o almoço, o plano de saúde. E a cada meta batida, a gente ganha um dia de folga, que é muito bacana. Para recuperar o terreno perdido, a empresa investiu em novos mercados. Os resultados começaram a aparecer a partir do 2º semestre do ano passado e não pararam mais. A gente percebe que tem um espaço enorme para o nosso produto crescer. No nosso entendimento, a crise passou. Se destacar no mercado de trabalho é o sonho de muitos profissionais. Tenho certeza que você aí de casa quer se dar bem profissionalmente. Mas o sucesso não bate a porta para quem não se esforça para tê-lo. Essa é a reflexão que o professor de física mais querido do Brasil tem para a gente hoje. É para você começar a semana bem. Meus queridos, o sucesso não é uma questão de sorte. Na verdade, a sorte aparece para quem trabalha, e muito. Sempre digo, rapaz, que minhas maiores vitórias foram conquistadas em batalhas que ninguém me viu lutar. Então, foque em ser melhor. Se tem que trabalhar 6 horas, tente trabalhar 7. Se tem que trabalhar 12 horas, rapaz, tente fazer 13. Se é para estudar 10 páginas, tente estudar um pouco mais. Seja acima da média, meu irmãozinho. O sucesso é resultado de um trabalho realizado com persistência, perseverança, disciplina, verdade, confiança, bom relacionamento e boa comunicação. O sucesso é sequencial, não simultâneo. Construa um hábito por vez. Não é a profissão que você escolheu que o levará ao sucesso, e sim a pessoa que você escolheu ser, o profissional que você se tornou. E também não é o que te acontece que o levará ao sucesso, e sim como você reage ao que te acontece. Você, meu irmãozinho, é a solução e o problema para si mesmo. O que manifestará em sua vida é aquilo que você alimentar. Com seus pensamentos e atitudes, você recebe da vida o que teve coragem de pedir. Quer um conselho? Se empenhe cada vez mais, incansavelmente, na busca permanente por melhoria. Canalize suas forças. O segredo é pensar estrategicamente e ter habilidade técnica e inteligência emocional. Você chegará ao sucesso se verdadeiramente amar o que faz e colocar as pessoas em primeiro lugar. O que vai te levar aos píncaros da glória é o seu trabalho diferenciado e comprometido. Não importa a dificuldade de lutar, lute, procure forças, sinta-se forte. Não importa o tempo que dura sua luta, faça a sua parte. Lute sabendo que no final a vitória sempre vem. E quanto maior for a luta, maior será a sua vitória. Lembre-se também que a diferença entre o que você é hoje e o que você quer se tornar amanhã é apenas um pequeno detalhe. Força de vontade. Falou legal? É isso aí. Bye, bye. Falou bonito, Pachecão. E depois do intervalo tem os destaques do esporte. Vamos falar de futebol. Na rodada do fim de semana, o Cruzeiro goleou o Boa Esporte e o Atlético garantiu o empate com o Tupi. A gente está de volta para falar do futebol. No sábado, o Cruzeiro goleou o Boa Esporte e ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Mineiro. Agora, todas as atenções estão voltadas para a estreia na Copa Libertadores amanhã. Antes da estreia na Copa Libertadores, o Cruzeiro recebeu o Boa Esporte com um time alternativo. Seria um treino de luxo? Logo aos 20 segundos, Raniel mostrou que a equipe queria muito mais. E queria mesmo. Aos 2 minutos de jogo, o Mancoejo avançou até a linha de fundo e cruzou para Sobes abrir o placar. Cruzeiro 1-0. E os donos da casa continuavam em busca do gol. Mancoejo parou em Fabrício e Thiago Neves na trave.
Ao Boa Esporte restava arriscar de longe. E o segundo gol do Cruzeiro saiu neste belo passe de Raniel. Mancoejo avançou e chutou na saída de Fabrício para ampliar o placar. Cruzeiro 2-0. No fim do primeiro tempo, Dedé, que voltou a ser titular após 9 meses, quase marcou. Fabrício fez grande defesa. A segunda etapa seguiu com o goleiro Fabrício brilhando. Mas neste chute do Rafael Sobis não dava para evitar o gol. Cruzeiro 3-0. A goleada sobre o Boa Esporte amplia a vantagem do Cruzeiro na liderança do Campeonato Mineiro. Mas chegou a hora de pensar em outra competição. Na terça-feira, a equipe estreia na Copa Libertadores da América. Nossa estreia já será uma estreia que apresentará um jogo bastante complicado para a gente, não só pela circunstância de local e tudo, mas porque o Racing está jogando um bom futebol, vem fazendo já vitórias numa sequência, como a gente, e teremos que jogar um grande jogo lá para apresentar o cartão de visitas aí para a Libertadores e para os nossos adversários. Bom, como o Mano Menezes disse aí, agora o foco total é Libertadores da América, estreia amanhã. E quem está aqui do meu lado já para falar sobre essa estreia é o nosso repórter, comentarista, editor-chefe do Brasil Urgente, André Salles. André, boa noite. Boa noite. O Cruzeiro passou aí por esse teste, mas um jogo muito complicado, mas será difícil, né? Exatamente, um jogo complicadíssimo contra o adversário mais difícil realmente desse grupo 5 da Copa Libertadores, que é o Racing na Argentina. O Cruzeiro, inclusive, já está lá desde o domingo, vai treinar hoje no estádio do rival, né, no Independiente, do Mancoejo, o clube que formou ele, inclusive. Então, o Cruzeiro treinando ali no grande rival. Vai ser um jogo muito importante, o Cruzeiro, inclusive, usou essa partida contra o Boa Esporte para dar ritmo para alguns jogadores, pode ser que isso ajude. Ô André, agora vamos falar um pouquinho do Atlético, que enfrentou o Tupi em Juiz de Fora ontem e voltou apenas com empate por 1-1. Fala um pouquinho pra gente, o Atlético, o Galo vinha de 2 vitórias, o que aconteceu que parou aí nesse Tupi? Pois é, Igor, o que chama atenção é que o Atlético vinha, a gente estava inclusive vendo os gols, né, o gol do Vitinho, golaço, pegou de esquerda muito bem, muito difícil pro Vitor, depois o Atlético acabou conseguindo empatar, né, com o Casares, um gol bonito também de fora da área, mas o ponto é o seguinte, o Atlético jogou 2 partidas em que os adversários saíram para jogar, sabe? Então o Atlético acabou aproveitando dos erros no contra-ataque. Já o Tupi já veio fechadinho e ainda conseguiu fazer 1-0. Então a gente está vendo aí no final, o Casares conseguiu fazer o gol, uma pressão, mas foi realmente um jogo muito complicado. Tá certo, André, muito obrigado. Você volta aí durante a semana, viu? Com certeza. E para você aí de casa, uma boa noite e até mais.